Muito bem, pessoal, aqui é o Marcos, continuando com a segunda parte da videoaula Retocando Pele, removendo cravos e espinhas. Muito bem, você aprendeu na primeira parte como a gente remove todos os cravos e todas as espinhas do rosto da pessoa, e nessa sequência agora nós vamos ensinar para você como a gente retocar a pele, mas aplicando, no caso, o batom, clareando os olhos, clareando o cabelo, né, e mudando e aplicando uma textura de pele melhor, tá certo? Então, abra o seu Photoshop e vamos continuar nessa videoaula maravilhosa para você. Lembrando que todos os arquivos você pode baixar no link que se encontra aí na descrição do vídeo. Os arquivos para você praticar esta videoaula, tá certo, gente? Vamos lá. Eu vou pegar essa camada de retoque, eu vou duplicá-la novamente, certo? Para fazer isso você pode dar um Ctrl J no teclado, clicar com o botão direito, duplicar a camada, ou então você vem aqui em camada, ó, e você simplesmente duplica a camada, tá? Eu vou colocar então o nome dessa camada agora de pele, certo? Pois bem, desabilito essa outra aqui. Nessa camada de pele eu vou fazer o seguinte: você percebe que ela não é uma camada como objeto inteligente, então vou transformar ela em uma camada de objeto inteligente. Como? Clico com o botão direito, então vou clicar aqui nessa opção converter em objeto inteligente. Essa marca que aparece aqui, ó, esse pequeno detalhe aqui embaixo na extremidade, indica que ela é uma camada como objeto inteligente. Qual a diferença dela para uma camada comum? A diferença é o seguinte: porque se eu aplicar, por exemplo, um efeito aqui, aplicar um plugin ou qualquer outra coisa, eu tenho a opção de modificar isso aqui, certo? Por exemplo, nesse momento agora eu vou dar um desfoque, eu vou aqui para filtro, certo? Então você vai para desfoque e nós vamos dar um desfoque agora de superfície. Clico sobre a opção, tá? E eu tenho aqui, por exemplo, as dimensões do desfoque que eu quero dar. Você pode observar aqui, tá? Já está marcada a opção aqui visualizar para que eu possa ver o efeito aplicado na imagem, certo? Aqui, por exemplo, eu estou com raio de 14, eu estou com limiar de 21. Nesse caso, para essa imagem, eu vou permanecer isso. O que significa que a imagem fica assim fora de foco, tá? Então, eu vou dar um OK. Muito bem. Agora que o Photoshop ele processou a imagem, você observa que eu posso visualizar aqui a camada do efeito que eu apliquei, certo? Se eu clico aqui, ó, por exemplo, tá? Eu desabilitei, certo? Então, vou habilitar ele novamente. Dá 2 cliques e eu vou dar OK. Muito bem, gente. Agora o que eu vou fazer? Olha, vamos entender isso. Nesse exato momento aqui, eu vou aplicar uma máscara, certo? Você percebe que aqui, ó, a máscara do filtro inteligente, você percebe que ela está branca, tá? Eu vou colocar ela para que ela fique toda preta, porque esse efeito aqui, ele vai ficar escondido na máscara. Então, cliquei aqui sobre ele, certo? Aqui no seletor de cores, eu vou inverter para que fique o preto lá por baixo. Então clico aqui ou aperto X no teclado, tá certo? Agora cliquei somente em cima dessa máscara e eu no teclado vou dar um Ctrl Delete. Pois bem, você percebe que eu estou visualizando aqui agora a pele como estava, tá certo? Normal. Mas eu clico aqui em cima com essa opção aqui, ó, do branco para cima. Então vou pegar aqui o brush, tá certo? Vou aumentar agora o tamanho do brush. Você agora vai pegar aqui, ó, a ponta dele, eu clico aqui, ó, para poder diminuir ou aumentar, tá? Você pode fazer isso aqui, diminuir ou aumentar aqui. E o brush que eu vou utilizar vai ser esse aqui, esse primeiro, tá certo? Eu dou um OK. A sensibilidade dele aqui, ó, você pode, por exemplo, começar com 15%. O fluxo você vai deixar, por exemplo, em 100% aqui, certo? Cliquei aqui, ó. Então, eu começo a fazer isso, ó. Aparentemente você não está vendo, mas está acontecendo o seguinte: o efeito de desfoque vai ser visualizado, certo? Isso para poder você ter uma impressão e dar uma textura na pele mais suave. Eu vou fazendo esse mesmo processo, vou utilizando isso aqui em toda a imagem, certo? Olha bem, muito fácil. Vou dar só uma pausada no vídeo, tá? E concluir isso aqui. Só lembrando para você que nós não vamos aplicar esse efeito, tá, nos lábios. Como você pode ver, o efeito que tá, a gente deu uma aplicada aqui, você percebe, certo? Eu vou só fazer o seguinte, tá? Aqui é a pele anterior, você percebe que ela, todos os poros estão aqui,
tá? Você percebe esses detalhes, mas aqui, ó, o efeito que nós estivemos aplicando aqui, tá? Que é o efeito do desfoque de superfície em cima dessa camada chamada pele. Estamos finalizando aqui, aplicando em toda a pele o efeito. Lembrando que você tem que fazer isso de maneira para que fique uma pele bem suave, tá? Muito bem, gente. Fizemos então essa aplicação, tá? Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu poderia parar aqui, tá tudo bem, poderia, mas vamos fazer mais o seguinte, vamos aprimorar mais um pouquinho. Sobre essa camada, tá? Aqui, essa camada de pele, certo? Que é o efeito que a gente aplicou do filtro, tá? De desfoque de superfície. A gente usou essa máscara aqui, você tá vendo? Então vou criar aqui uma nova camada, certo? Uma camada vazia. E eu vou colocar então o nome dessa camada aqui, cor, tá? O que significa, tá? Você percebe que essa pele aqui, então, talvez pelo sol, algum detalhe desse tipo, então tem umas certas manchinhas. Então a gente vai dar um retoque nisso para ficar bem melhor, tá bom? O que eu vou fazer, gente? Olha bem, tá? Agora que eu tô com essa camada que eu criei de cor, certo? E eu ainda com a ferramenta aqui, ó, de brush, tá certo? Eu vou clicar aqui no seletor de cores e eu vou colher então a cor da pele dela, tá? Então, deixe-me ver, eu vou colher então esse aqui, essa tonalidade mais rosinha aqui, certo? Vou trazer mais para cá. Eu vou dar então OK. E eu vou experimentar utilizando aqui a opacidade, certo? De 15. Se ficar ruim a gente muda, tá certo, gente? Então vamos lá. Eu vou aumentar o tamanho do brush. Colchete de baixo ou colchete de cima. Colchete de baixo aumenta e colchete de cima diminui, tá certo? Então, vou fazer isso aqui, ó. Para tentar, qual o objetivo aqui? Eu estou tentando igualar a tonalidade de pele. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu vou copio aqui e eu vou aplicando. Copio, tá vendo? Ó? Como é que eu faço isso? Como é que eu copio? Eu aperto Alt no teclado, apertei Alt, virou um conta-gota. Dou um clique com o mouse, ó, Alt, virou um conta-gota. Cliquei com o mouse, copiou a cor para aqui, tá certo? Muito bem, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou unir agora esses efeitos que está aqui, eu vou clicar aqui em cima, tá certo? E no meu teclado eu vou apertar então Shift e eu clico então na camada aqui, retoque, certo? E eu vou puxar, arrastar todas elas para dentro dessa pasta aqui para me criar um grupo único, tá? Então eu criei um grupo único e eu vou colocar o nome dele aqui, retoque. Muito bem, certo? Deixa eu só corrigir aqui. Tá, eu vou habilitar então, certo? Essa imagem que nós começamos. Agora veja bem, tá? Então eu estou te mostrando aqui o antes, certo? E aqui então depois. Você percebe que a pele está bem mais suave, certo? Falta a gente fazer mais algumas coisas aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um pouquinho e em cima dessa opção aqui que nós criamos, que é a camada de cor que a gente pegou com o pincel, eu vou então diminuir um pouquinho aqui, certo? É o preenchimento, bem pouquinho, isso, para que fique bem mais natural, tá? Aqui também preenchimento, ótimo, para a gente não tirar a naturalidade da pele. Então, pessoal, uma vez que eu fiz isso, certo? Agora nós vamos dar mais uma aplicação para a coisa ficar mais interessante, mais bonito. Nós vamos colorir um pouquinho os lábios dela, deixar mais rosinha. Depois a gente vai clarear um pouquinho dos olhos, arrumar mais a sobrancelha aqui, certo? E o fio de cabelo. E pronto, a gente vai estar com a imagem finalizada, tá certo? Então, deixa só eu abrir. Então eu vou então pegar essa seleção aqui, tá? Só dos lábios. Para isso nós vamos usar essa ferramenta, na caixa de ferramenta. Você vai pegar aqui essa ferramenta caneta, certo? Lembrando que ele tem que estar, as opções, ele tem que estar aqui, ó, como demarcador, certo? Muito bem. Por que caneta, gente? Você poderia utilizar laço, tá? Eu poderia usar, por exemplo, ferramenta de laço magnético, laço poligonal, ferramenta de laço em si, qualquer uma outra seleção. Mas eu prefiro caneta, porque a caneta me dá uma condição de eu fazer algumas alterações, tá certo? Então, por exemplo, cliquei aqui, ó, tá? Ó, vamos imaginar, certo? Eu vou propositalmente clicar aqui, cliquei errado. O que eu faço? Eu dou quantos Ctrl Z for necessário, né, para eu poder mudar os pontos, certo? Então a caneta me dá essa opção. Muito bem, gente. Então
Qual é o efeito que nós vamos aplicar aqui, tá? Você percebe que eu estou com aqui a imagem do demarcador marcado, tá? Tá aqui. O que eu faço? Eu vou simplesmente aqui em cima criar uma nova camada e eu vou colocar o nome nessa camada finalização, tá certo? Só para a gente poder entender os passos que nós estamos dando. Bom, nessa camada que está escrito aqui finalização, eu vou fazer o seguinte, certo? Clicar no meu teclado em Ctrl, Shift, Alt e E. Feito isso, a gente já está com a nossa imagem criada, tá? Você pode observar aqui, eu criei uma fusão aqui de todas as demais outras camadas. Agora, eu vou clicar então no demarcador, clico com o botão direito, ó, tá? Criar seleção. Eu vou marcar aqui, ó, como se 2 pontos, 2 pixels. Eu vou dar um OK, pronto. Eu então estou com a camada chamada finalização selecionado e o demarcador está ativo. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou aqui na aba de efeitos, na caixa de paleta de camadas, e eu vou então para matiz saturação, tá? Cliquei e então eu marco aqui que eu quero o efeito somente nos lábios, e aqui em matiz saturação eu vou fazer algumas alterações, tá bom? Por exemplo, vou deixar assim os lábios dela, certo? Mais rosadinho um pouco. Você poderia mexer nessa barra deslizante e colocar dentro daquilo que você está querendo, certo, gente? Aqui está ótimo, certo? O efeito que nós aplicamos. Eu vou só colocar mais um pouquinho de cor. Eu dou uma clicada aqui para a seleção estar ativa. Clico na finalização, que é o efeito, ou perdão, que é a camada. Então eu vou aqui agora, ó, tá? Para equilíbrio de cores. E eu posso puxar então só mais um pouquinho de rosa. Lembrando que tem que estar marcado que é só nos lábios. Aqui está ótimo. Muito bem, gente. Agora, para finalizar, nós vamos fazer duas coisas, tá? Nós vamos dar mais um brilho, uma cor nos olhos, tá? Aqui os lábios nós vamos colocar um brilho e dar só um brilho aqui também no cabelo e ponto final nós vamos finalizar, tá certo? Então o que eu vou fazer agora, gente, tá? Eu vou então, nesse momento, fazer uma alteração aqui na tonalidade dos olhos. Observa, clico na camada chamada finalização e aqui na caixa de ferramentas existem duas ferramentas interessantes, tá? A subexposição e a superexposição. Subexposição ela clareia e superexposição ela escurece, tá? Então, com a opção aqui em exposição marcado em 16 e a opção aqui na barra de propriedades dessa ferramenta em tons de médio, certo? Eu vou simplesmente os olhos agora dela aqui, ó, eu vou dar uma clareada. Aqui, observa bem como é que está ficando. Isso. Agora o próximo efeito, eu vou aqui novamente. Eu vou pegar agora superexposição. Aqui na barra de propriedades, tom médio, exposição, certo? Você coloca aqui em 16 também. Agora, o tamanho do pincel, olha bem, tá? Você vai diminuir, porque nós vamos passar ele aqui, ó, somente, deixa eu dar um zoom. Eu vou passar ele aqui na borda, tá? Aqui, ó, do olho, ó. Só para criar mais um escuro aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Mais escuro, ó. Em cima do preto também nos olhos lá. Vamos aqui. Tudo isso você tem que fazer de maneira sutil, de maneira bem interessante, certo? Volto novamente aqui. Eu vou pegar a ferramenta subexposição, já está marcado ali. E eu vou então em cima desse branco aqui, ó, que é o reflexo do flash ou de alguma luminosidade, de uma janela, de uma porta. Eu intensifico mais um pouquinho aqui no branco dos olhos. Muito bem, gente. Só para você ver como é que está ficando, tá? Eu vou desabilitar aqui.
Aí é a imagem anterior e a imagem que nós estamos trabalhando. Você vê que a gente não altera de modo que perca, ou seja, que a imagem fica distorcida. Esse é o detalhe que você tem que tomar muito cuidado para que não aconteça isso. Nessas duas camadas aqui, que são as camadas dos lábios, tá? Eu posso simplesmente tirar um pouquinho aqui mais do preenchimento. Aqui também. Para a gente dar um aspecto mais na imagem, um aspecto, digamos, mais natural. Agora vamos aplicar uma outra técnica muito interessante que eu quero que você pegue ela agora, que vai ser o seguinte: nós vamos aplicar um Dodge Burn, que o Dodge Burn é uma técnica que a gente utiliza para clarear algumas partes da imagem e a gente deixar outras partes mais escuras. Isso também para poder modelar mais uma imagem, para deixar ela com mais profundidade, tá certo? Então o que eu faço? É muito simples. Eu vou clicar aqui, eu crio uma nova camada, eu vou digitar aí não, vou colocar o nome dela, Dodge Burn, certo? Agora, eu vou aplicar o seguinte efeito. Eu venho aqui em editar na barra de menu, clico então em preencher. Você escolhe aqui, ó, se não tiver marcado, você clica no drop down e você escolhe 50% de cinza. O modo de mesclagem você vai deixar normal, a opacidade marque 100, preservar a transparência, se tiver marcado você desmarca, e agora a gente dá um OK. Quando você faz isso, essa camada vai ser preenchida de 50% de cinza. Não se assuste, porque agora que nós vamos aplicar um modo de mesclagem. O que é o modo de mesclagem, pessoal? Mesclagem é quando você mistura uma camada com outra camada. Por exemplo, aqui nós temos cores. Aqui, por exemplo, nós temos essa camada toda no cinza. Você não está vendo as demais outras camadas por baixo, porque ela está por cima. Agora, quando eu vou aqui no Blend Mode ou modo de mesclagem, nesse caso nosso aqui, eu vou escolher aqui sobrepor, né? Cliquei, então pronto. Você percebe que ela está sobreposta sobre essa imagem. Agora, para que o efeito aqui venha a ser aplicado sobre essa imagem, é muito simples, certo? Você vem na caixa de ferramenta novamente. Aquelas duas ferramentas que é subexposição e superexposição, eu vou pegar a subexposição, certo? Aqui eu posso deixar aqui, tá? Vou colocar em 14%. Marcado tons de médio, certo? Se você quiser, por exemplo, realces, você pode fazer isso, certo? Eu vou deixar em tons de médio, tá? Eu vou então aumentar o tamanho da ponta do brush. Você usa no teclado, certo? O colchete para baixo ou o colchete para cima, tá? Então aqui, ó, eu vou passar bem suave. Muito bem, tá vendo? Nos lábios dela vou aplicar um brilho também. Isso. Aqui no nariz. Dá uma passadinha aqui no queixo. Aqui desse lado da bochecha. Aqui da testa também. Aqui, ó. Vou clicar para aumentar esse brilho. No branco do olho também. Aqui em cima. Certo, gente? Vamos ver como é que tá ficando, gente? Ó, a imagem antes e a imagem depois, tá certo? Agora, eu vou aplicar também só um pouquinho aqui nas pontas dos cabelos. O cabelo dela é claro. Eu quero intensificar esse louro aqui, para dar um brilho. Agora nós vamos utilizar outra ferramenta, tá certo? Eu vou pegar então agora a superexposição, tons de médio, eu vou deixar ele em 16%. Lembrando que eu estou com a seleção selecionada aqui, ó, a camada Dodge Burn que nós criamos, tá? Aumenta o tamanho do brush, certo? Vou dar uma passada, por exemplo, aqui, ó, na sobrancelha. Vou intensificar essa sombra aqui. Esse detalhe do nariz.
dar um zoom aqui. Aqui, ó, entre um lábio e outro, eu vou aumentar mais a sombra. Eu vou criar um molde aqui, ó. Vou diminuir aqui, botar em 10% agora. Muito bem, já estamos finalizando. Agora só um toque final para a gente poder finalizar, que é muito simples. Eu vou clicar então aqui nessa camada chamada finalização, tá? Eu vou dar um zoom aqui, porque eu vou precisar visualizar bem os olhos da modelo. Pego aqui na caixa de ferramenta a ferramenta aqui, ó, de laço, certo? E aumento o zoom mais uma vez. E aqui na barra de propriedades da ferramenta de laço, você tem que ter certeza que está configurado aqui a opção de adição de seleção, tá? Seleciono este olho aqui, ao mesmo tempo também vou selecionar o de cá. Ótimo. Agora eu vou aqui em selecionar, vou em modificar e eu vou então colocar em difusão, tá? Eu vou colocar aqui a difusão de 2 pixels. Eu vou dar um OK. Com essa camada selecionada, gente, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, para aplicar um efeito sobre a camada, e eu venho em matiz e saturação, certo? Aqui no Photoshop tem que estar marcado essa opção aqui, que é para o Photoshop saber que você então está querendo aplicar apenas um efeito sobre aqui os dois olhos. E aqui na barra deslizante de matiz, você pode, por exemplo, ó, aqui eu só quero deixar, ó, um pouquinho mais claro, vou deixar aqui em 9, tá vendo? Se você fizer isso, ó, você pode mudar a cor dos olhos da modelo. Nesse caso nosso aqui, tá? Eu não quero mudar a cor, vou deixar aqui em 10 mesmo, certo? Vou então aumentar um pouquinho a saturação, luminosidade, aumentei um pouquinho, certo? Então tá tudo ok. Muito bem, gente, aí está. Você aprendeu nessa videoaula, ou seja, essa técnica muito fácil. Qualquer pessoa que está aprendendo agora tem total possibilidade de trabalhar fazendo e essa aplicação, essa técnica, tá? Eu poderia fazer mais coisas aqui, mas preferi deixar aqui para que não saia disso, tá certo? E nem complique mais. Então, você tem aqui todos os efeitos que nós aplicamos, você pode observar aqui, certo? E agora eu vou só mostrar para você o antes, e eu vou mostrar para você então o depois. Aí está a imagem antes, certo? Para você ver, e aí está a imagem depois. Muito bem trabalhada, fotografia para capa de revista. Lembrando que para você salvar essa imagem é muito simples, tá? Depois que você terminar o seu trabalho, tá certo? Você vai em arquivo, então você escolha, por exemplo, aqui salvar como, veja qual é a pasta que você está querendo e você digita o nome da sua imagem, tá certo? Que você está querendo. Vou colocar aqui, por exemplo, aula, certo? E eu vou então escolher qual é a opção que eu estou querendo de extensão, tá? Eu vou então preferir a JPEG, tá certo? Eu vou então dar um salvar, aí vai ter essa opção, você vai colocar a qualidade em 12, que é a máxima para JPEG, dá um OK, beleza, certo, gente? Você está com o seu trabalho salvo, seu trabalho já totalmente feito, e eu espero que você tenha aprendido muito. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, então eu vou pedir para que você deixe o seu comentário, tá certo? E você também dê o seu joinha, nos ajude aí. E se você quiser pagar aquele cafezinho pra gente, por favor, fique à vontade, a gente vai te agradecer muito, tá? Lembrando que a próxima videoaula você vai assistir, vai ser essa, como nós removemos esses cravos espinha, dá um trato na pele do modelo, e você vai aprender uma outra técnica que nós estaremos te ensinando, fora dessa que você aprendeu hoje, tá certo? Então, gente, olha, o nosso grande abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Te vejo lá. Tchau, tchau, pessoal.